Estudo da proposição composta pela bicondicional. A proposição composta pela bicondicional será representada por P, que representa uma proposição, seta duplamente orientada, que significa uma proposição. Lê-se: proposição P, se e somente proposição Q. Ou ainda, P é equivalente a Q. P é condição necessária e suficiente para Q. Q é condição necessária e suficiente para P. A proposição composta pela condicional será verdadeira quando as proposições que a constituem P e Q forem verdadeiras, ou P e Q forem falsos. Se P e Q possuírem valores lógicos diferentes, será falsa. Dito isso, temos então a tabela verdade da proposição composta pela bicondicional. Se as proposições que constituem a bicondicional tiverem mesmo valor lógico, verdadeiro, verdadeiro, por exemplo, ela será verdadeira. Se, no entanto, uma das proposições que caracteriza a proposição composta pela bicondicional for falsa, ela será falsa. Novamente, os valores lógicos de P e Q são iguais, falso e falso. Logo, ela será verdadeira. Como exemplo, avalie as proposições compostas pela bicondicional como verdadeiras ou falsas. Proposição composta: 2 maior que 1, se e somente se, menos 3 maior que menos 4. Horas. De fato, o número 2 é maior do que 1. E o número 3, menos 3, também é maior que menos 4. Portanto, a proposição 2 mais 1, 2 maior que 1 é verdadeira, se e somente se, menos 3 maior que menos 4, for verdadeira. Logo, como ambas as proposições que constituem a proposição composta pela bicondicional são verdadeiras, a proposição é verdadeira. Lembre-se, na proposição composta pela bicondicional, basta que ambas as proposições que a constituem tenham o mesmo valor lógico, ou seja, ambas verdadeiras ou ambas falsas. Vamos avaliar a próxima proposição composta. 5 maior que 1, se e somente se, 1 maior que 2. Observe que 5 maior que 1 é uma proposição verdadeira e 1 maior que 2 é uma proposição falsa. Ora, como essas proposições se conectam pela bicondicional, então necessariamente a proposição composta é falsa. A proposição bicondicional somente será verdadeira se as proposições que a constituem forem ambas verdadeiras ou ambas falsas. O número 3 pertence ao conjunto formado pelos elementos x, 3, f, 5. Se e somente se, o conjunto vazio é subconjunto do conjunto x, 3, f, 5. Bem, observe que a primeira proposição x, 3 pertence ao conjunto x, 3, f, 5 é verdadeira. E a segunda proposição, o conjunto vazio é subconjunto de x, 3, f, 5, também é verdadeira, já que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Logo, como as duas proposições simples conectam-se pela bicondicional, então, sendo ambas de mesmo valor lógico, no caso verdadeiro, a proposição composta é verdadeira. Agora, avalie a seguinte proposição composta. O cachorro mia, se e somente se o gato late. Com base nos nossos conhecimentos, sabemos que o cachorro não mia, o cachorro late. E o gato não late, o gato mia. Como essas duas proposições simples foram avaliadas
como falsas, cachorro mia e gato late, então temos uma implicação entre as duas em que se observa o conectivo bicondicional. Ora, falso, se e somente se, falso. Ou seja, ambas as proposições simples possuem valor lógicos iguais, falso e falso. Portanto, a proposição composta por ambas proposições simples falsas que são conectadas pela bicondicional será verdadeira. Lembre-se, a bicondicional é verdadeira quando ambas as proposições que a constituem tiverem mesmo valor lógico, ambas verdadeiras ou ambas falsas. Atenção! Se temos uma proposição composta por duas proposições P e Q pela bicondicional, então P, se e somente Q, é equivalente a Q, se e somente P. Uma proposição bicondicional entre duas proposições equivale à afirmação condicional dessas duas proposições e sua recíproca serem verdadeiras. Ou seja, se P então Q e se Q então P equivale a P, se e somente Q. Vejamos um exemplo. Considere as seguintes frases: se é ave, então voa. Se voa, então é ave. O que se pode afirmar? Bem, temos duas proposições compostas pela condicional. A primeira, se é ave, então voa. A proposição P é ave, a proposição Q, voa. Se P, então Q. A segunda proposição, se voa, então é ave. A primeira proposição é o que chamamos de proposição Q. E a segunda é a proposição P. Observe que, novamente, as duas proposições são conectadas pela condicional. Então, se Q, então P. Ora, se P, então Q e se Q, então P, equivale a dizer que P, se e somente Q. Ou seja, as duas proposições são conectadas pela bicondicional. Então, poderíamos dizer: é ave, se e somente se voa. Ou ainda, voa, se e somente se é ave. Ser ave é condição necessária e suficiente para voar. Voar é condição necessária e suficiente para ser ave. Portanto, a alternativa correta, C. Exercícios propostos. Então ficamos com não, sim, sim. Portanto, a alternativa correta, D. Se a afirmação do mago é falsa e se o dragão desaparecer amanhã, será que podemos concluir que Aladim beijou a princesa ontem? Bem, vejamos. O dragão desaparecerá amanhã é a proposição P. O Aladim beijou a princesa ontem é a proposição Q. Ora, de acordo com a afirmação 1, o dragão desaparecer amanhã é considerado verdadeiro. Mas deseja-se que a afirmação proposta pelo mago seja falsa, ou seja, a proposição composta deve ser falsa. Para isso ocorrer, é falso que Aladim beijou a princesa ontem. Então, se a pergunta é: posso concluir que Aladim beijou a princesa ontem? A resposta é não, pois para que a proposição composta pela bicondicional seja falsa, já que P é verdadeiro, Q deve ser falso.
Novamente, a proposição o dragão desaparecerá amanhã, chamarei de P. Aladim beijou a princesa ontem, chamarei de Q. Pela tabela verdade da proposição bicondicional, temos que ela somente será verdadeira se ambas as proposições que a constituem tiverem mesmo valor lógico. Então, observe, se a afirmação do mago é verdadeira, queremos que a proposição bicondicional então seja verdadeira. E se é verdade que o dragão desaparecerá amanhã, portanto, P é verdadeiro, posso concluir que Aladim beijou a princesa ontem? Sim, pois, para que ela seja verdadeira, a proposição composta do mago, já que a proposição simples P é verdadeira, Q também deve ser verdadeiro. Portanto, é verdade que Aladim beijou a princesa ontem. Vejamos então a próxima proposição. Bem, P, o dragão desaparecerá amanhã. Q, Aladim beijou a princesa ontem. Lembre-se que a proposição bicondicional será verdadeira apenas quando as proposições que a constituem tenham o mesmo valor lógico, ambas verdadeiras e ambas falsas. Caso contrário, será falsa. Vejamos. Se a afirmação do mago é falsa, para a afirmação ser falsa, basta que uma das proposições seja falsa. E se Aladim não beijou a princesa ontem, é falso que Aladim beijou a princesa? Posso concluir que o dragão desaparecerá amanhã. De fato, se é falso que Aladim beijou a princesa ontem, para que a proposição composta pela bicondicional P, C e somente Q seja falsa, é necessário que P seja verdadeiro. Então, de fato, é verdade que o dragão desaparecerá amanhã. A proposição, então, a afirmação 3, então, tem como resposta sim. Considere como verdadeira a seguinte proposição: joga xadrez, C e somente C sabe matemática. Então, é falso que... Lembre-se, estamos procurando a alternativa falsa. Joga xadrez, C e somente C sabe matemática é uma proposição composta pela bicondicional. Joga xadrez, proposição que constitui esta proposição composta. P, sabe matemática, proposição Q. Então, lê-se que P, C e somente Q. Vamos lembrar a tabela verdade da proposição composta pela bicondicional. A proposição será verdadeira quando ambos os valores lógicos das proposições que a constituem têm mesmo valor lógico, portanto, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Se um dos valores lógicos das proposições que a constituem for falso, ela será falso. E, finalmente, será verdadeiro quando as proposições P e Q que a constituem forem falsas, mesmo valor lógico. Então, vamos avaliar cada uma das alternativas. A. Se joga xadrez, então sabe matemática. Se joga xadrez, P, verdadeiro. Sabe matemática, Q, verdadeiro. De fato, se as proposições P e Q são verdadeiras, a proposição composta é verdadeira. Portanto, a afirmativa A é verdadeira. Lembre-se que procuramos a afirmativa falsa. B. Se sabe matemática, então joga xadrez. Ora, se é verdade que você sabe matemática, pela proposição composta, também será verdade que você joga xadrez, já que admite-se que a proposição composta pela bicondicional joga xadrez C e somente C sabe matemática deve ser verdadeira. Portanto, o que se afirma em B é correto. C. Se não joga xadrez, é falso que você joga xadrez. Então, não sabe matemática. É falso que você sabe matemática. Ora, se foi dito que joga xadrez C e somente C sabe matemática é verdadeira, então concluímos que a alternativa C diz a verdade. Pois, se P e Q são falsos numa proposição bicondicional formada pelas duas proposições, ela será verdadeira.
Então, o que se diz em C é verdadeiro. D. Se não sabe matemática, é falso que sabe-se matemática. Então, não joga xadrez. Sim, de fato, se uma proposição bicondicional é verdadeira e uma das proposições que a constituem for falsa, a outra necessariamente deve ser falsa. E é o que se afirma na alternativa D. Então, para chegarmos à conclusão correta, devemos lembrar que jogar xadrez é condição necessária e suficiente para saber matemática, ou saber matemática é condição necessária e suficiente para jogar xadrez. Então, o que se afirma em E está errado. Não é necessário jogar xadrez para saber matemática é falso. É necessário e suficiente jogar xadrez para saber matemática. Portanto, é falso o que se afirma em E. Em uma corrida, participaram 5 atletas. A esse respeito, são feitas 3 afirmações. Primeiro, Paco chega antes de Pico e depois de Tuco. Segundo, Paco chega antes de Pepe e Pepe chega antes de Pico. C e somente C. Pico chega depois de Tuco. 3. Bob não chega junto com Pepe. C e somente C. Paco chega junto com Pico. Assim podemos concluir. Bem, então, Paco chega antes de Pico e depois de Tuco. Essa afirmação, considerada verdadeira, já nos dá uma ordem de chegada entre os 3 participantes, Paco, Pico e Tuco. Paco chega antes de Pico, portanto, chega à frente de Pico. E depois de Tuco, portanto, Tuco chega à frente de Paco. A segunda afirmação é uma proposição composta pela bicondicional. Veja, Paco chega antes de Pepe e Pepe chega antes de Pico. C e somente C, Pico chega depois de Tuco. Horas, de fato, a primeira afirmação garante que Pico chega depois de Tuco. Se a afirmação 2 é verdadeira, devemos assumir tal fato. Para que a proposição bicondicional seja verdadeira, já que uma das proposições que a constituem, Pico chega depois de Tuco, é verdadeira, a primeira proposição, Paco chega antes de Pepe e Pepe chega antes de Pico, deve ser necessariamente verdadeira. Então, é verdadeiro que Pico chega depois de Tuco. Então, é verdadeiro que Paco chega antes de Pepe e Pepe chega antes de Pico, pois trata-se de uma proposição composta pela bicondicional entre as duas proposições. Horas. Então, já sabemos que Pepe chega antes de Pico e Paco chega antes de Pepe. Portanto, Pepe está em ordem de chegada entre Paco e Pipo. Finalmente, temos a terceira afirmação, que também é uma proposição composta pela bicondicional. Bob não chega com Pepe se e somente se Paco chega com Pico. Horas, já sabemos que Paco não chega junto com Pico. É falso dizer que Paco chega junto com Pico. Logo, como trata-se de uma proposição composta pela bicondicional, então, para que ela seja aceita como proposição verdadeira e uma das suas proposições que a constitui é falsa, a outra proposição também tem que ser falsa, pois uma proposição bicondicional somente será verdadeira se ambas as proposições que a constituem forem verdadeiras ou ambas forem falsas. Como Paco chega junto com Pico é falsa, então é falso dizer que Bob não chega junto com Pepe. Ou seja, se é falso dizer que Bob não chega junto com Pepe, a conclusão que temos é que Bob chega junto com Pepe. Então temos a seguinte ordem de chegada.
Tuco ganha a prova, Paco chega em segundo, Bob e Pepe em terceiro lugar, empatados, e Pico em último. Analisemos então as alternativas. Primeira afirmação: Tuco venceu a corrida e Pepe foi o segundo. Bem, sabemos que isto não é verdade. Paco chega junto com Pico. Não é verdade. Pepe chega junto com Bob e Paco vence a corrida. Não é verdade. Bob venceu a corrida. Não é verdade. Tuco vence a corrida e Bob chega junto com Pepe. Portanto, a alternativa certa é o que se diz em E.